Vambora, vamos lá. Seguinte, eu tô devendo já faz uns dias explicar como funciona o Git, como funciona o GitLab, então vamos lá fazer esse mini tutorial para vocês. Deixando bem claro que eu vou explicar só o básico, porque eu também não sou tão proficiente assim em Git e GitLab, mas o que eu aprendi e eu uso no dia a dia eu acho que vai ser útil para vocês e pra gente nesses projetos que a gente tem que fazer agora. Então, eu fiz alguns testes com um repositório antigo, mas eu vou começar um repositório novo para fazer os testes e mostrar como funciona e para vocês poderem criar os seus futuramente também. Eu vou começar aqui no GitLab criando um projeto, que é um projeto vazio. Esse projeto vai ser só basicamente onde vai dar uma URL, um link para o GitLab poder guardar o repositório. Então vou criar aqui um projeto teste, vazio, teste GitLab. Só isso mesmo. Tem que escolher um grupo, eu vou pegar só o meu aqui porque é um projeto pessoal. Ele é privado porque só quem tiver recebido acesso consegue acessar. Eu vou tirar o readme inicial porque não precisa. Então a URL do projeto vai ser gitlab.com, meu username teste GitLab. É isso. Então vou criar um projeto vazio. E é isso. Essa URL aqui em cima é onde o GitLab vai guardar o meu projeto na nuvem. E é basicamente isso. Tá. Agora pro Git. Deixa eu abrir a pasta aqui. Eu criei uma pasta chamada Git Tests, que é só onde tem todos os outros projetos, inclusive esse aqui é que eu estava testando anteriormente, e aqui é onde eu vou poder criar outros repositórios também. Então, Git Tests é a pasta pai, por assim dizer. Eu vou agora clonar o repositório vazio que eu acabei de criar. Então, tem algumas formas de fazer isso, pode ser tanto pelo editor, né, pela IDE que você estiver usando, ou pelo terminal. Eu vou fazer pelo terminal por enquanto, mas depois eu mostro como dá para fazer pelo editor também. Então vou abrir um terminal aqui na pasta Git Tests, e aqui eu tenho que fazer as configurações básicas do Git. Inclusive tem que instalar o Git antes, fazendo no Linux é mais fácil. Para instalar o Git, você faz simplesmente sudo apt install git. Aqui eu já tenho, então não vai ter efeito nenhum. Aí, ó. Nenhum pacote foi instalado nem atualizado, porque eu já tenho a versão mais recente. Então, só ignorar isso por enquanto. Com o Git instalado, dá para começar a mexer já. E no Windows é um pouco mais complicado, você tem que ir lá no site do Git, baixar o executável, instalar tudo certinho, fazer as configurações. E depois disso ele vai funcionar igual no Linux, mas é um pouco mais complicado. Então, uma vez instalado, a gente vai clonar o repositório. Então, eu posso vir aqui, estou na pasta certa, eu posso dar um git clone, daí eu coloco o URL, então https gitlab.com meu nome de usuário teste GitLab. Ele vai clonar esse repositório. Se eu não me engano, ele vai pedir meu nome de usuário, ele pede meu nome de usuário, e ele vai pedir uma senha também. Só que, no meu caso, eu não sei se para todo mundo vai ser assim, mas no meu caso, eu não uso mais senhas no GitLab, eu uso um token, que é um token que ele gera quando eu vou fazer login. Então eu só preciso copiar o token e colar aqui. Eu vou parar a gravação enquanto eu faço isso, só um minutinho. Voltei. Eu posso vir aqui no terminal agora, que eu já copiei o token, vou colar ele aqui, colei, dou Enter. E eu clonei um repositório vazio, mas se eu não me engano, se eu entrar aqui,
ele vai ter já a pasta .git, que é uma pasta secreta. Se você não estiver vendo, você tem que vir aqui e colocar em alguma configuração para mostrar arquivos escondidos, né? Então aqui agora está vazio, mas ele me avisa que eu clonei um repositório vazio. Mas é basicamente isso que a gente queria mesmo, por enquanto. Um comando muito importante, uma vez que você já está, inclusive deixa eu fechar esse terminal aqui e abrir dentro da pasta teste GitLab, que é a pasta que eu acabei de clonar do repositório online. Eu posso abrir aqui no terminal. Um comando muito importante é o git status. Ele me dá as informações básicas desse repositório no momento. Então, ele me diz que eu tô no branch main, mas não tem nenhum commit ainda. O branch é uma versão desse repositório. O que isso significa? Eu posso ter um repositório só com um branch só, significa que ele é linear, então todas as mudanças vão acontecendo de uma vez só e elas afetam todo o repositório de uma vez, mas no geral, de forma geral, todo repositório tem vários branches, vários ramos, então pode ter um ponto do desenvolvimento em que o código está funcionando tudo certinho, mas pessoas diferentes vão trabalhar em coisas diferentes, então as duas fazem branches, né, ramos diferentes, então um repositório se torna 2 ou 3 ou vários, e cada um trabalha numa coisa específica sem ter que ficar trabalhando no mesmo repositório. Isso poderia causar vários problemas de compatibilidade. Mas daí cada um trabalha no seu próprio ramo, no seu próprio branch, e quando eles terminam, eles fazem um merge desses ramos, desses branches. Então pega os dois branches e juntam num branch só. Geralmente o que acontece é que tem um branch main, que é o principal, em que fica o código funcional com todas as coisas implementadas, e features ou pessoas específicas têm branches específicos, e depois esses branches específicos são unidos ao branch main, ao branch principal. Então, inclusive nos nossos projetos vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai ter o branch main com o código pronto, com o código final, com o código funcional, e cada pessoa vai ter seu próprio branch para implementar suas próprias funções, suas próprias tarefas. Depois, esses branches vão ser unidos no branch principal. Então, por enquanto a gente tem só o branch main desse repositório, que ele é criado automaticamente, inclusive, se eu vier aqui no teste GitLab, aqui no GitLab, ele vai me dar... deixa eu ver... por enquanto não tem nada porque eu não criei nenhum código, então ele não mostra nem os branches, mas se eu fizer um git push, se eu não me engano, ele já vai vir pra cá. Na verdade não. Eu vou, então... porque eu não tenho nenhum commit, na verdade. Então deixa eu só criar... eu vou criar um arquivo de teste aqui. Eu vou criar um touch test.txt. Só criar um arquivo de teste. Eu vou dar um git commit. Já explico o que é isso. Git commit inicial. Ele vai pedir para eu falar quem eu sou. Então, como eu tô logando num usuário diferente aqui no desktop, eu não configurei o Git aqui, justamente para mostrar como seria no caso de vocês. Então, o Git ele vai pedir uma configuração, ele vai pedir o meu e-mail e meu nome para saber quem eu sou, né? E basicamente tem que só seguir aqui o comando que ele está me passando. Eu posso fazer de forma global para todos os repositórios, ou se eu não colocar o traço global, é só para esse repositório aqui, só para o repositório teste GitLab. Nesse caso eu vou usar só o teste GitLab. Então eu venho aqui, git config, user.name, coloco aqui Lucas Fogaça, certo? E user e-mail, coloco meu e-mail aqui. Vou colocar o do Offscar mesmo, que tem que ser o e-mail da conta do GitLab, no caso. Então, lucasfogaca@estudante.offscar.br. Tudo certinho, é isso. Então agora, se eu der o commit inicial, se eu não me engano agora eu consigo. Eu tenho que, na verdade, tenho que adicionar o arquivo. Eu criei o arquivo teste, eu venho aqui e adiciono o arquivo teste, então git add teste.txt, e agora sim eu consigo dar um commit, certo? Fiz o commit e eu vou puxar, git push.
já explico tudo isso que eu tô fazendo, tá? Só um minutinho. Git push, vai pedir meu usuário, eu coloco aqui. Vai pedir minha senha, eu coloco meu token. Se eu vier aqui e atualizar, agora aparece aqui o meu commit inicial e aparece o arquivo teste que eu acabei de puxar. Então, se eu abrir aqui o commit inicial, ele vai dizer que eu criei um arquivo vazio e basicamente a mensagem, né, aquele traço M e entre parênteses que eu escrevi o inicial, é a mensagem do commit e ele aparece aqui. Tá, o que é um commit? Basicamente, quando você está desenvolvendo, você pode fazer todas as mudanças na sua branch, né, no seu ramo, e quando você está num ponto em que você quer salvar o estado atual das mudanças, você você primeiro adiciona todas as mudanças que você fez, você faz aquilo que eu fiz de dar um git add, né? Então, por exemplo, se eu der um git status agora, ele vai me dizer que não tem nenhuma mudança, não tem nada alterado. Mas, por exemplo, se eu der um nano test.txt e escrever mudança aqui dentro, eu posso sobrar um Ctrl+O, test.txt, salvei. Se eu der um git status agora, ele vai dizer que eu modifiquei o arquivo test.txt, que de fato foi o que aconteceu, só que essa mudança não foi traqueada, ela não está sendo lembrada pelo Git. Então, para o Git lembrar dessa mudança, o que eu posso fazer é adicionar, né? Então eu posso fazer um git add e eu adiciono o nome do arquivo que eu quero adicionar para esse commit, ou eu posso simplesmente adicionar todos. Geralmente eu coloco todos porque isso faz com que todos os arquivos que eu modifiquei desde a última vez sejam adicionados no próximo commit. Então, nesse caso eu vou colocar só o test.txt mesmo, só para mostrar como pode ser coisas específicas, né? Inclusive, se eu tivesse mais, eu poderia colocar aqui ao lado, test2.txt, enfim. Nesse caso não tem, só o test.txt mesmo, git add. O que eu fiz é colocar essa mudança no próximo commit. Ela está staged, né? Ela está marcada para ser salva. Então, se eu der um git status de novo aqui, ele vai me dizer que eu tenho uma mudança guardada para o próximo commit. Ela está staged, que fala, né? Só que isso não foi salvo ainda. Para todas essas mudanças que eu adicionei serem salvas, eu tenho que, primeiro eu tenho que adicionar as mudanças e depois eu dar um commit. Quando eu dou um commit, elas estão salvas e o Git vai lembrar desse estado para as próximas mudanças. Então, se eu der um commit agora e modificar de novo, as mudanças que eu fiz até agora estão salvas nesse commit, mas as próximas mudanças depois não. Então, sempre que eu faço um commit, eu pego o estado atual e salvo as mudanças que eu fiz até então. Então, se eu der um git commit aqui, eu coloco um traço M que me diz que eu posso colocar uma mensagem, né, que é tipo esse inicial aqui. Eu posso colocar primeira mudança, algo do tipo git commit, colocar a mensagem primeira mudança e pronto, fiz um commit. Mudei um arquivo e adicionei uma linha, que é o que ele está dizendo aqui, certo? Eu poderia modificar de novo ou eu posso puxar. Esse git push que eu fiz antes, esse aqui, ele vai pegar esse commit mais recente, ele vai pegar todos os commits que eu fiz, na verdade, desde o último commit, desde o último push, na verdade, e ele vai sincronizar com o repositório online, com a nuvem, que no caso é o GitLab aqui. Se eu der um git push aqui de novo, ele vai pedir minhas credenciais de novo, se não me engano, porque eu não salvei. Inclusive no de vocês podem ir lá nas configurações e colocar para sempre ter o mesmo usuário, o mesmo token, daí ele vai automaticamente. Nesse caso eu não vou fazer isso por enquanto. Vou colocar o token aqui e ele vai fazer o push do commit mais recente. Então, se eu vir aqui e atualizar, tem o commit inicial e o commit da primeira mudança. E esse commit vai mostrar que eu adicionei uma mudança aqui, escrevi uma mudança no arquivo test.txt. É basicamente isso. Tá. Até esse momento, esse repositório tem só um branch. Então, se eu vir aqui e pedir para mostrar os branches, ele tem só o branch main. No nosso caso, os repositórios têm mais de um branch, porque cada pessoa vai desenvolver no próprio e depois as mudanças vão ser unidas no branch main.
Eu já vou explicar isso. Basicamente, você pode criar os branches tanto aqui pelo GitLab, tanto pelo próprio Git, na linha de terminal ou na IDE que você estiver usando. Eu vou criar um branch aqui pelo próprio GitLab, então posso vir aqui no maisinho, clico em novo branch, fogaça, vem só para testar. Ele vai criar a partir do branch main. Significa que ele vai pegar tudo que tem no branch main e vai copiar para esse novo branch. Então, se eu tivesse vários branches, por exemplo, eu poderia escolher de qual eu quero copiar, e as mudanças que estão naquele branch eu vou vir para o meu, e não todas as mudanças de todos, só especificamente de um. Isso é bem útil para você talvez resolver algum problema em algum branch específico e já puxar para o próprio branch em vez de puxar para o main. Então dá para fazer várias organizações diferentes dessa forma. Então, agora que eu criei um novo branch pelo GitLab, eu tenho que atualizar o Git local aqui na minha máquina. Posso vir aqui e dar um git pull. Ele vai pedir minhas credenciais de novo, obviamente. Shift V, pá. Ele vai puxar, né? Dar um git pull. E agora ele me diz que eu tenho um novo branch, fogaça. Tá, voltei. Eu tive que sair aqui por 1 hora, basicamente. Mas tô de volta. Deixa eu continuar onde a gente estava. Basicamente, a gente estava falando sobre ter criado... Eu tinha acabado de criar o branch fogaça aqui no repositório online e tinha puxado para o repositório local aqui na máquina. Então, deixa eu voltar aqui, eu vou abrir o terminal aqui na pasta de novo, voltar onde estava. Então, eu posso, agora que eu criei e já puxei, eu posso vir aqui e dar um git switch Fogaka, que é o repositório, o branch que eu acabei de criar. Ele diz que eu já tô no Fogaça. Porque eu tinha movido antes de parar de gravar, mas enfim, voltei aqui. Se eu der um git branch A, esse comando lista todos os branches que eu tenho nesse repositório, ele vai dizer que eu tenho os repositórios... Tô gravando? Tem os repositórios remotos e os branches remotos e os branches locais. Acontece que os locais, eles são basicamente uma cópia, por assim dizer, dos remotos. O remoto é basicamente o Git, lembrando que esse branch se trata de um branch que também está... que é um branch que está ligado à nuvem, ao repositório da nuvem. Mas, quando você está mexendo localmente, você não vai usar o branch remoto, você vai usar um branch local, nesse caso ou main ou o Fogaka aqui nesse exemplo. Então eu posso dar um git switch para qualquer um dos dois e eu vou estar nesse branch. E depois eu consigo, como eu disse, criar branches a partir de outros branches e ter as modificações daquele branch em específico. Então, só para explicar isso da questão de ser uma cópia, eu tenho o main e o Fogaka localmente, e eu tenho o main e o Fogaka no remoto. Esse origin aqui é o nome do remoto, né, que o Git está mantendo um registro. Então, se eu der um git remote aqui, ele vai listar o origin, que é o remoto que eu tenho, e se eu pedir para ele ser mais verboso, falar mais sobre, ele me diz o URL desse remoto chamado origin. Então, por que isso é útil? Se você está mexendo com um repositório só, não tem tanta diferença, mas pode ser que você tenha um código que ele é compartilhado entre mais de um repositório, então, ou forks diferentes de um mesmo repositório. Um fork basicamente é pegar um repositório que existe no GitLab ou no GitHub e fazer uma cópia dele
para você poder modificar sem mexer no repositório real da pessoa que criou aquele repositório. Então você pode modificar mesmo que você não tenha permissão, porque não é o repositório da pessoa, é apenas um fork, é uma cópia dele. Então você pode, por exemplo, tá mexendo num fork e querer puxar uma mudança de um branch do fork pro outro. E você consegue fazer isso através de remotos. Você tem remotos diferentes. Um remoto, por exemplo, poderia ser um remoto que aponta pro repositório definitivo e um remoto que aponta pro fork. E você querer fazer pushes, né? Puxar e trazer o código e levar o código para repositórios diferentes através dos remotos. Então, o Git permite que você tenha vários remotos para um mesmo repositório. Ou melhor, vários remotos para repositórios diferentes. É isso. Então, eu não tenho tanta experiência com isso, nunca cheguei a usar muito nessa questão dos remotos, então posso estar falando levemente errado aqui, mas basicamente é isso. A gente não precisa se preocupar com isso porque vai ser um repositório só, não vai ter fork, é só o origin. Quando você cria um remoto, você pode dar um nome, mas quando você só puxa você dá um clone, basicamente o nome padrão desse remoto é origin. Então é por isso que o nome desse aqui é origin também. Só que você tem o remoto e você tem os branches desse remoto. Nesse caso tinha o main, que ele estava aqui traqueado já. Então quando eu puxo dou um pull no repositório já tinha o main, mas o Fogaka ainda não tinha. Então eu preciso dar um switch, e quando eu dou um switch, eu crio um branch local que está ligado ao branch do remoto. Basicamente é isso. É meio confuso, mas pensa que sempre que você for mexer, você tem que mexer no local, porque está na sua máquina. E quando você for dar puxar o código, empurrar o código ou trazer o código do repositório, o Git vai detectar que está fazendo isso e vai, na verdade, usar o remoto para isso. Não precisa se preocupar muito com isso. Eu vou dar um exemplo pelo terminal mesmo, de como fazer isso, e também vou mostrar como faz um merge, para poder juntar códigos um repositório um branch que teve uma diferença entre eles e juntar os dois num só. Eu vou usar o Fogaka para isso, então deixa eu só dar um clear aqui. Eu tenho o git switch Fogaka, que eu já estou nele, se não me engano. Já estou nele, certo? Então, deixa eu olhar esse aqui. Eu tenho o teste.txt. Eu vou fazer uma mudança no teste.txt no branch Fogaça e depois eu vou unir essa mudança no branch main através aqui do meu terminal mesmo, por enquanto. Então, só dar um nano aqui, teste.txt, ele vai abrir o editor de texto, mudança e mudança 2. Então, vou entrar aqui, pronto, fiz a mudança. Se eu der um git status, status, ele diz que eu tenho uma mudança que não foi traqueada. Ele diz que eu estou no branch Fogaça, que o branch está atualizado em relação ao remoto. Ele diz que eu tenho uma mudança que não foi adicionada ainda. Eu posso fazer aquele esquema de dar um git add. Eu dou um git add nesse caso, eu já adiciono todas as mudanças. Eu posso dar um git commit para salvar essas mudanças num estado. O commit é um estado em que eu quero salvar. Então eu posso dar mudança 2 aqui. Pronto. Tá. Isso aqui aconteceu porque eu tive que mexer no repositório, tive que apagar e colocar de novo, mas é só eu fazer aquele esquema de colocar a minha identidade de novo, rapidinho aqui. Git config user.name e meu e-mail.
Pronto. Agora eu posso fazer o meu git commit e o meu git push, que vai basicamente pegar as mudanças que eu fiz nesse branch e vai mandar para o repositório online. Então, git push, ele vai pedir minhas credenciais, Lucas Fogaca, os 3 e o meu token. E ele envia as mudanças aqui para o branch Fogaça. Mudança 2. Aqui, tudo certinho. Então tá. Se eu vier aqui pro branch main, ele não vai ter essa segunda mudança, porque essa mudança foi específica do branch Fogaça. Só que eu posso querer que o branch main agora tenha essa mudança também que foi feita no branch. A gente tem que fazer um merge para isso, juntar as mudanças do branch que foi modificado para o branch principal. Tá, aqui tem uma diferença entre trabalhar localmente, sozinho, e trabalhar online num repositório com várias pessoas. Localmente, você pode só fazer um merge, você vai pro ramo que você quer e faz um merge do ramo que você quer que as mudanças sejam incorporadas. E você consegue fazer isso e fica tudo salvo, tudo certinho, porque é localmente. Quando a gente está fazendo online, você provavelmente vai querer fazer um merge request, que é basicamente, você não vai fazer o merge ainda, você vai dizer o que você quer fazer e o que você quer unir. E as outras pessoas vão dar uma olhada e vão ver se faz sentido. E caso o merge faça sentido, ele vai ser aprovado e o merge vai acontecer como ele foi programado. Então eu vou fazer primeiro online, para mostrar como vocês vão fazer. Provavelmente vocês vão fazer o push, fazer o commit localmente, fazer o push pro branch de vocês. Ele vai ir online, obviamente, e a partir desse momento eu posso vir aqui e criar um merge request, né? Então tem um título desse merge, uma mensagem que explica o porquê que você está fazendo esse pedido. E tem várias configurações aqui que a gente não precisa mexer. A única que vocês vão ter que clicar é aqui em desativar para deletar o branch quando o merge for unido de fato. Então, vocês desativam isso para manter o branch de vocês criado depois. Eu posso criar um merge request. Como só tem eu nesse projeto não faz muito sentido, porque eu posso só merge de fato. Mas nos nossos projetos o branch main é protegido e só quem cria o repositório pode fazer um merge no main. Então, no caso, eu vou estar autorizando ou não os merges. Nesse caso aqui, eu vou só esperar ele verificar tudo certinho. Posso aprovar o merge e fazer o merge aqui. Pronto, o merge foi aprovado, ele foi mergido. Dito isso, se eu voltar aqui para o repositório e vier para o branch main, eu posso vir aqui em history e eu tenho as mudanças. A mudança 2 que estava só no branch Fogaça, agora está no branch main também, porque ela é juntada, ela é trazida junto. E tem um novo commit, que é o que trouxe, que marca a união do branch Fogaça no branch main. Só que isso foi feito aqui via um merge request online. Nem sempre precisa ser assim, porque, por exemplo, vamos supor que eu vou voltar aqui no repositório, eu vou criar um arquivo específico só aqui no branch main. Então eu posso vir aqui, novo arquivo, só arquivo do main. E é isso. Ele vai ser um arquivo novo .txt. Deixa eu ver se funciona. Add new file, commit pro branch main, tá certo. Pronto, aqui eu criei
um arquivo novo no branch main. Então agora o branch main está diferente do branch Fogaça. O branch main tem o arquivo novo e o branch Fogaça não tem. Isso vai acontecer, por exemplo, quando tiver um merge e o main vai estar com os códigos novos e o branch de vocês não. Então é importante que vocês saibam mergir o branch main no de vocês, para que vocês consigam continuar no do branch de vocês, mas ele tenha todas as mudanças que foram unidas no branch main. Então, como a gente pode fazer isso? Eu vou vir aqui na linha de código. Se eu não me engano, tem como fazer pela IDE também, mas eu não lembro como faz agora, depois eu vou dar uma olhada. Aqui pela linha de código a gente vai puxar de novo, né? Tem que trazer todas as mudanças que estão no repositório para a parte local. Então eu venho aqui, dou um git pull, vai pedir minhas credenciais para isso aqui. Pronto. Already up to date. Deixa eu ver aqui, status. Ok. Tá. É porque eu tô no branch Fogaça. Mas se eu vim aqui pro branch main, então git switch main, eu tenho que dar um pull no branch main para trazer as alterações. Então eu posso dar um git pull aqui. O git pull ele é específico para cada branch, né? Então eu dei um pull antes agora no Fogaça e não tinha mudança nenhuma nele, então não fazia diferença. Mas se eu der um git pull agora no main, as mudanças que eu acabei de fazer vão ser trazidas. Então agora eu consigo ver aqui que no main eu tenho um arquivo novo e o arquivo teste foi alterado desde então, porque o teste foi mudado no Fogaça, daí teve o merge e o arquivo novo foi criado num novo commit no branch main. Então, nesse caso em que as mudanças foram colocadas no branch main, mas você quer continuar trabalhando no seu branch específico, você tem que fazer basicamente um merge do main para o seu específico também. Então, nesse caso, vem aqui, git switch para o branch específico, no caso Fogaça, e eu quero fazer um merge do main no Fogaça. Então, eu tô no Fogaça, mas eu quero unir as mudanças que estão no main pro Fogaça, deixar o Fogaça exatamente igual ao main. Então eu venho aqui, git merge main. Isso vai pegar o estado atual do main e vai unir no Fogaça. Isso nem sempre vai funcionar, especialmente se tiver conflito, se duas pessoas diferentes mexeram na mesma linha de código ou na mesma coisa específica no mesmo arquivo, e se isso acontecer não vai ter como fazer o merge direto. Você vai ter que escolher qual das mudanças vai ser feita. Isso é um pouco mais difícil, dá para fazer mais facilmente pela IDE, mas trabalhando tecnicamente em funções separadas, em coisas separadas, não é para dar um merge conflict, que é o que a gente chama. Nesse caso aqui, ele vai fazer automaticamente, tudo certinho. Ele fez um merge do main pro branch Fogaça. Então, todas as mudanças que estavam no main vieram pro Fogaça também. Então, se eu der um ls, por exemplo, aqui no Fogaça, ele vai dizer que eu tenho tanto o arquivo teste quanto o arquivo novo, que foi criado especificamente só no main. Então, a partir de agora, eu poderia continuar trabalhando, estando atualizado, estando na mesma página, por assim dizer, que o branch main, que é o principal. Então, basicamente é isso que a gente vai precisar para fazer nossos trabalhos até o momento. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é como integrar isso com a IDE. Eu não sei exatamente como fazer em outras, mas não deve ser tão difícil. Eu sei como fazer no VS Code, que é que eu tenho usado mais recentemente, mais frequentemente nesses últimos tempos. Tá. Basicamente, quando você abriu o VS Code pela primeira vez, ele vai ter
essa cara. Ele vai pedir para você abrir uma pasta. E você pode vir aqui, no meu caso eu vou colocar a pasta git testes, que é a pasta py, que tem todos os repositórios, todos os projetos específicos que eu estou trabalhando, e eles tendo ou não repositórios neles. Nesse caso, tanto esse aqui que eu estava testando antes tem, e o teste GitLab que a gente está mexendo agora também tem. Então eu venho aqui, adiciono essa pasta, e o VS Code vai ter as pastas dos diferentes projetos e repositórios aqui. Nesse caso, o teste GitLab é tanto uma pasta quanto um repositório Git. Então, se eu abrir aqui na parte de Source Control, ele diz que teste GitLab, ele mostra inclusive bonitinho aqui os merges, como eles foram feitos, fica bem fácil de visualizar essas mudanças. E eu estou atualmente no branch Fogaça, aqui ó, ele consegue me mostrar. Tem o branch main local, e o branch Fogaça local, mas ele também tem os remotos, o origin main, que é para onde o main vai... Enfim, é basicamente a mesma coisa, só que é pro link, né, para nuvem e não para a versão local que está copiada aqui dentro da máquina. Tem aqui esse botão de Sync Changes, porque o Fogaça, ele teve essas duas mudanças, né? Eu fiz o merge aqui no Fogaça, do main para o Fogaça, então eu conseguiria pegar essas mudanças que foram feitas aqui localmente e puxar pro repositório online lá na nuvem. Eu vou inclusive fazer isso. Eu vou só dizer aqui merge local. Essa é a mensagem que eu vou colocar. Sync changes. Isso vai puxar os commits em relação ao origin Fogaça. Origin sendo o link remoto e Fogaça sendo o branch na nuvem desse repositório. Então, ok, não me mostra de novo. É isso que eu quero. Ele vai pedir meu username lá em cima. Mesma coisa, dá para configurar para ele não pedir mais. Você pode só deixar salvo e ele não vai pedir nunca mais suas credenciais. Dá um Ctrl V aqui. Deu errado? Password. Tá, agora foi. Fiz o push para o repositório aqui online. Então, se eu atualizar a página, vai estar aqui o arquivo novo com o novo commit. Esse add new file sendo o commit que foi feito no main lá de adicionar um arquivo novo. É basicamente isso. Eu copiei. E como não teve, né, um merge request, não tem o commit de merge que teve aqui no outro caso. Aqui ele só basicamente pegou como estava no main e trouxe como se fosse um merge, um commit feito aqui mesmo. Então é basicamente isso. Se vocês já estiverem usando o VS Code, basicamente não vai aparecer a pasta do coisa, né, do repositório. Vocês podem vir aqui, clicar com o botão direito e adicionar uma pasta para coisa. Se selecionar a pasta, ela vai vir aqui automaticamente. Ou então, se você quiser tirar uma pasta, a mesma coisa, vem aqui, clica em Remove Folder from Workspace. Vai remover a pasta que está aberta atualmente daqui e o VS Code vai parar de mostrar os arquivos dela, obviamente, né? Então, é basicamente isso. Acho que deu para ter uma base decente para a gente começar a usar Git, colaborar com o código e esse tipo de coisa. Então, é só, basicamente, as pessoas só fazerem pushes, né? Enviar o código para o branch de vocês. Inclusive, sempre verifiquem qual é o branch que vocês estão atualmente. Então, aqui na IDE, no VS Code, pelo menos, você pode vir aqui embaixo qual é o branch. Você pode vir aqui e mudar o branch, inclusive, até criar branches novos, se for o caso. Posso vir, por exemplo, aqui pro branch main, só clico aqui, ele vai mudar automaticamente. E, obviamente, os códigos vão mudar aqui na pasta, na parte de arquivos. Eles vão ficar sincronizados com
o online, né? E caso vocês estejam fazendo pelo terminal, é simples também, vocês podem vir aqui e dar um git status. Git status, ele vai sempre dizer em qual branch você está, se ele está atualizado em relação ao repositório online, né, a nuvem, o remoto, e se não tem nenhuma mudança feita. Só para fechar, aqui nas mudanças, aqui na IDE, ele vai sempre mostrar as mudanças que foram feitas para você poder adicionar e fazer o commit. Então, se eu vier aqui no teste, por exemplo, e escrever mudança 3, por exemplo, ele vai marcar isso como mudança. Quando eu salvar, ele vai mostrar aqui que tem uma mudança não adicionada aqui no repositório. Eu posso adicionar a mudança, stage, né? Colocar a mudança, escrever a mensagem do commit, commitar e depois sincronizar com o repositório online. Nesse caso é o branch main. Então, basicamente isso. Só terminar aqui para fechar. Mudança 3. Se eu vier agora aqui pro main, vai mostrar a mudança 3. É basicamente isso que vocês precisam saber para a gente poder trabalhar junto. É isso. Valeu. Até mais.